A conversão das pessoas, a conversão mudou ou fomos nós que mudamos o evangelho? Quando alguém dizia há 40 anos atrás, 50 anos atrás que havia se convertido, ninguém precisava perguntar nada. A mudança era visível, né? O jeito de falar da pessoa, o jeito de vestir mudava também, as amizades mudavam, os lugares que aquela pessoa frequentava também mudavam. E ela deixava uma vida para trás e passava a fazer parte de uma outra comunidade. Não era apenas uma decisão espiritual, era uma transformação social. Ela deixava de passar a sexta-feira no bar, nas festas, para estar na igreja. Passava a conviver com novas pessoas, novos amigos e criava uma nova identidade. Era um pedido do povo. O governador resolveu entregar pessoalmente essa carta de perdão, né? Disfarçou-se de pastor, colocou a carta dentro de uma Bíblia, entrou na prisão, mas o preso recusou-se a ouvir aquele homem. Insultou, expulsou, não quis receber a Bíblia. Mais tarde descobriu que aquele pastor era, na verdade, o governador do estado e que dentro daquela Bíblia estava justamente o documento que lhe daria liberdade. No dia da sua execução, ele disse uma frase que merece reflexão: eu não morro apenas pelo meu crime, pelo crime que eu cometi, eu morro pelo perdão que eu recusei. E essa história muda completamente a maneira como olhamos para a salvação, porque o centro da mensagem cristã nunca foi apenas o pecado. O centro sempre foi a graça. Mas a graça não significa ausência de transformação, tá? A graça não significa licença para permanecer igual. A graça significa que Deus oferece aquilo que ninguém consegue conquistar sozinho. E é justamente por isso, ela precisa ser recebida. Existe uma expressão teológica que continua extremamente atual. Ele falava sobre a graça barata, esse teólogo, a graça gratuita, mas nunca foi barata, ela custou a cruz, custou o sacrifício de Cristo e continua custando uma decisão diária de negar a si mesmo todos os dias. Talvez a pergunta mais importante não seja se a igreja mudou. Talvez a pergunta seja outra. Você pode se fazer essa pergunta: você está formando discípulos ou nós estamos apenas formando consumidores religiosos? Porque uma igreja lotada não significa necessariamente uma igreja transformada. Uma mensagem popular não significa necessariamente uma mensagem bíblica. E uma fé confortável nem sempre é uma fé verdadeira. No fim das contas, a conversão continua sendo exatamente o que sempre foi. Não é apenas levantar a mão em um culto, não é apenas mudar de religião, é permitir que Cristo transforme aquilo que ninguém consegue transformar sozinho. Essa sempre foi a essência do Evangelho. Essa sempre foi a essência do Evangelho. E talvez seja justamente essa parte que a nossa geração corre o risco de esquecer. Esse é o tom de contexto.